Allan Kardec estabeleceu como uma das diretrizes basilares da doutrina espírita o tripé, uma tríade: trabalho, solidariedade e tolerância. Em 1895, no Brasil, aquele que ficou conhecido como sendo o Kardec brasileiro, o nosso médico dos pobres, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, profundamente identificado com a proposta de Allan Kardec, adotou essa bandeira e lutou, ele, ao lado de outros companheiros, pela unificação do Espiritismo. Foi ele uma das almas corajosas que mais defendeu a proposta de unificação, baseado na tolerância, no trabalho e talvez principalmente na solidariedade. Mas para que a unificação faça sentido, é preciso que nós, os espíritas, nos unamos. Unificação só existe se houver união, se houver tolerância, se houver solidariedade. E esta Semana Espírita bem representa essa proposta de união, de solidariedade, de tolerância, porque todos nós somos indivíduos em luta com as dificuldades próprias, mais as dificuldades do companheiro, e juntos às nossas dificuldades tentamos fazer algo de bom para alguém. Para as nossas reflexões, gostaríamos de narrar, e eu vou me permitir ler com a minha emoção, uma narrativa, um depoimento feito por aquele que se tornou a grande antena mediúnica de todos os tempos. De minha parte, começa o testemunho. Enxergava pela primeira vez a paisagem da pequenina Pedro Leopoldo, que mais parecia um vale úmido, uma vila modesta onde pisávamos. Uma cachoeira de águas claras cantava no terreno recém-desbravado pelos homens. E as antenas férreas que cortavam a pequenina cidade mais pareciam antenas que apontavam o destino daquela pequena grande cidade. Ao lado de benfeitores amigos, adentramos uma rua pequenina, modesta, que se abria para uma igreja, uma igrejinha também modesta, inaugurada em louvor à Mãe Santíssima. Chegamos de frente a uma residência muito simples e observamos que vinham na nossa direção um grupo de senhoras modestas, jovens senhoras. Uma delas destacou-se, despediu-se das demais e adentrou a residência humilde. Nós, que a tudo observávamos, adentramos igualmente. Era uma residência muito simples, modesta, de uma família que certamente lutava com a vida. A senhora, magra, baixinha, pele clara,
cabelos rodilhados negros. Explicaram-me os benfeitores, esta nossa irmã é protegida do venerável espírito de João de Deus. Em várias existências, vivenciou experiências na cultura, nas letras, nas artes. Outras experiências ela vivenciou como irmã religiosa. Mas em finais do século XIX, a nossa irmã pediu para reencarnar, para vivenciar a maternidade, para vivenciar a vida simples, com várias carências. E de repente, narrou o nosso venerável médium uma dor misturada de saudade e amor de mim se apossou. E vendo aquela criatura simples, nela reconhecendo alguém que eu muito amara, e que a morte me houvera separado, dela me aproximei e a abracei com profundo amor. Ela, que estava sozinha com os filhos, sentiu aquele choque, emocionou-se e começou a chorar de amor, chorar de saudade, sem saber o porquê. De repente, adentra o lar um homem magro, alto, com o seu paletó, tira o boné, vê a esposa e questiona: "Ó Maria, por que choras, Maria?" E ela diz a João: "Eu não sei, João. De repente de mim tomou conta uma saudade, que eu não sei de que ou de quem, e me deu vontade de chorar." Então João diz: "Ó Maria, você deve estar lendo muito romance." E ela disse ao marido: "Não, eu não li nada, nem sei porque de mim este sentimento tomou conta." Os benfeitores disseram: "Esta senhora consorciada com ele fez-se grande missionária do lar, tendo trazido à luz 8 filhos, e a menina tenra idade, desencarnado recentemente, cuidam dos outros 7 com muito amor." O marido então adentrou a residência, onde ouvia vozes de crianças que corriam na direção do marido. Ela ajoelhou-se, ainda tomada por aquela emoção, e orou a Jesus, pedindo que abençoasse este alguém que porventura ali estivesse, dando-lhe a paz, a saudade e o amor. Despediu-se o grupo após ter visitado a residência, e o depoimento se encerra dizendo que, deixando a casa de Dona Maria de São João de Deus, retornando às altas esferas, pouco depois, este espírito iluminado voltaria para ligar-se à família de Senhor João Xavier, Dona Maria João de Deus. E no ano de 1910, no mês de abril, reencarnaria Francisco Cândido Xavier, a maior antena paranormal que o mundo conheceu, e encerra a sua narrativa com os olhos marejados de lágrimas. A narrativa
trazida pelo venerável médium, nos fala com muita beleza, singeleza e profundidade dos encontros, das buscas, das almas que se procuram através dos tempos, desses encontros, que na verdade são reencontros, e reencontros, muitas vezes, frutos de desencontros, frutos de equívocos, frutos de passados, muitas vezes irresponsáveis. E assim desenha-se para nós a família, o lar, esta oportunidade valiosa que a espiritualidade amorosa a todos nós oferece, como um laboratório, como uma oficina de trabalho. O lar é o grande convite que a vida nos faz para que, retomando o passado, através das necessidades que nós carregamos na alma, procuremos aproveitar as oportunidades do agora, daqueles que conosco convivem, para refazermos relações, para refazermos caminhos, para destruirmos os muros de dor, de incompreensão, de falta de aceitação, de falta de respeito, para construirmos pontes, pontes de amor, pontes de perdão, pontes de aceitação da verdade do outro, que pode não ser a sua verdade, e que nem por isso é menos verdade, porque na verdade a verdade só Deus sabe. Para que nós deixemos de brigar para quem tem a maior verdade e nos unamos na única verdade, é a verdade com Deus. O lar é esta oportunidade de nós estarmos muitas vezes não na situação que gostaríamos de estar, mas sem dúvida na situação e com quem precisamos estar. Em apoio a esta reflexão, nós evocamos a questão 625 do Livro dos Espíritos, que nós certamente já estudamos, lemos, relemos, mas talvez pouco a compreendamos. Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais: qual o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta nós sabemos: vede Jesus. Jesus, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, é a figura mais incomparável da humanidade. Foi a figura mais biografada da história da humanidade. Tão incomparável foi e é Jesus, que ele não coube na história, dividindo-a, nós aprendemos, entre antes dele e depois dele.
Jesus é este homem que transcende ao Jesus histórico, ao Jesus sociológico, ao Jesus da teologia. Jesus é o permanente transcender e a grande inspiração das eras. É modelo, porque ele sintetiza em si todas as sabedorias, todas as ciências, todas as filosofias que o mundo conhece, cultua, venera. Jesus as resume em si. Jesus é a sabedoria que o mundo conhece, e um dia conhecerá, porque ele é o protótipo, ele é o homem do futuro. Com o Espiritismo nós aprendemos que as chamadas curas não eram milagres, eram fruto de uma manipulação fluídica, como a que o passe nos oferece. Porém, com Jesus, as manipulações fluídicas eram espontâneas. O cego voltava a enxergar, o paralítico voltava a andar, o leproso tinha as suas chagas secas e recobrava a vida. Somente alguém que dominasse profundamente a fluidoterapia, a lei do magnetismo das energias, teria condições de realizar o que Jesus realizou. Nenhum de nós realizou. Mas Jesus também é guia. Somente pode guiar quem conhece o caminho. Ninguém vai para outro país e contrata um guia que não conhece nada do país. E Jesus é o guia da humanidade, porque ele conhece os caminhos. Certamente, em eras que escapam à nossa compreensão, não tendo sido criado perfeito à parte, Jesus é como nós somos. Foi um dia simples e ignorante, trilhou os caminhos, caiu, sofreu, errou, levantou. Talvez diferente de nós, ele muito bem aproveitou a experiência e tornou-se o orientador, o governador do planeta que ele próprio ajudou a criar, o planeta Terra. Daí, em toda a sua vida, Jesus foi uma lição de amor, uma lição de perdão, porque Jesus não somente ensinava, porque muitos mestres orientais ensinaram na Índia, na China milenar, no taoísmo, no budismo, no hinduísmo. Muitos foram e têm sido os mestres que ensinam, que ensinaram. Jesus não somente falou com a beleza com que falou Platão, Sócrates, os filósofos do Ocidente, mas ele viveu. Jesus viveu tudo aquilo que ele ensinou. Da sua vida simples, na manjedoura, à crucificação, Jesus apontou o caminho. Ele é
o nosso amanhã. Mas nós devemos buscar esse amanhã hoje, agora. Jesus é esta figura constante em nossas existências. Talvez o seu grande convite seja para que vivamos a vida, para que vivamos o mundo na condição de espíritos imortais. Espíritos imortais que sabemos que na terra estamos de passagem. Talvez tivesse essa consciência, o indivíduo não sacaria uma arma numa fechada de trânsito, mudando não só a sua vida, mas a vida daquele atingido pela bala, que ele desfechou no momento de raiva. Tivéssemos nós a consciência de que somos espíritos imortais, o filho não agrediria o pai, a filha não desfecharia palavras de ódio contra a mãe, porque todos estamos na escola da vida de passagem para aprender. Nenhum de nós é o que é pela primeira vez. Todos nós aqui estamos refazendo caminhos. Ensinarmos a consciência de seres imortais, que nós somos reencarnados como nós estamos, temporariamente. Foi a que dedicou-se Jesus. A família dele igualmente mereceu atenção, e nós vamos encontrar anotado no evangelista uma passagem que não somente traz profundos conhecimentos, mas convida-nos ao despertamento. Diz o texto: enquanto ele falava ainda às multidões, estavam do lado de fora a sua mãe, os seus irmãos. E estes, a mãe e os irmãos de Jesus, que não era filho único, buscavam falar-lhe. E alguém da multidão, que se acotovelava dentro da residência, disse-lhe: tua mãe e teus irmãos aí fora estão procurando lhe falar. E Jesus então pergunta para ensinar, pergunta para provocar, pergunta para despertar os indivíduos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Uma resposta aparentemente grosseira, mas sem dúvida provocativa. E ele próprio dá a resposta: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é minha mãe e meus irmãos. Se nós imaginarmos Jesus, estivesse, por exemplo, ele aqui conosco, e não na residência de Pedro em Cafarnaum, e seus pais do lado de fora procurando lhe falar, alguém dissesse: Senhor, seus pais estão ali, e ele elaborasse a resposta que elaborou, ou nós o consideraríamos um pouco grosseiro, ingrato, ou procuraríamos entender nas suas palavras algo valioso, porque sem dúvida nenhuma todos nós
exceto aqueles que aqui estão em missão, os demais somos espíritos endividados, carentes. Somos espíritos faltosos e temos as nossas dificuldades familiares. Jesus falava para aqueles que tinham dificuldades com as suas famílias. Falava para homens, mulheres, jovens, com as suas dificuldades familiares. E com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que retoma o tema, trazendo-nos a questão dos laços familiares, os laços consanguíneos, os laços pelo Espírito, convocando-nos a todos a transmutarmos os laços frágeis em laços de amor, em laços verdadeiros. Todos temos aqueles em nossa família com quem nutrimos mais simpatia, e aqueles que são os nossos desafios, aqueles que são as nossas dificuldades familiares. E o convite de Jesus, que falava ensinando, ele que é o grande psicoterapeuta da humanidade, Jesus, que é o maior pedagogo que a humanidade conheceu, e que não se contentava em ensinar ao intelecto, porque para Jesus mais importava o coração. Para ele era mais importante atingir o coração, despertar a emoção, do que falar a inteligência. Então Jesus nos convida a transmutar os vínculos consanguíneos apenas, transmutar as antipatias em laços de amor, de fraternidade, de espiritualidade. Todos nós imaginávamos que, passada a pandemia, a humanidade se modificaria para melhor, não é mesmo? Imaginávamos que a pandemia, fazendo parte do que nós temos estudado como a transição planetária, que, passado esse período de dor para o mundo inteiro, a humanidade despertaria como que modificada, e o mundo de regeneração se instalaria como que por decreto. Nós imaginávamos que o dia seguinte ao dia da pandemia seria um dia de paz, ensolarado, de felicidade. Mas não foi assim. Não foi bem isso que nós vimos. Não é isso que nós temos visto. Porque o mundo de regeneração não se instala por decreto. Não há nenhuma lei que estabeleça o mundo melhor. E continuamos vendo ódios, egoísmos, dores, desencontros. A humanidade, os jovens, continuam fugindo para as drogas, para o álcool, para o sexo desregrado, sem amor, sem compromisso. Continuamos fugindo para os celulares. Muitas vezes dentro de casa, cada membro da família num universo particular. Muitas vezes nós consolamos pela tela do celular alguém
que está chorando porque caiu a unha do outro lado do planeta, e aquele que conosco convive está morrendo por tristeza, depressão, solidão, desenvolvendo câncer que vai se manifestar daqui a pouco. Mas como nós temos preguiça de ouvir, medo de olhar nos olhos, nós não nos damos conta do que se passa dentro de casa, mas sabemos o que acontece no resto do mundo. Dentro de casa é diferente. Daí, fugir de verdade não é possível. Nós podemos tentar fugas várias, mas ninguém foge de si próprio. Ninguém foge das leis divinas. Nós vamos semear dentro de casa, na rua, no trabalho. Nós vamos semear aquilo que nós temos para oferecer, mas não nos esqueçamos, porque nós vamos colher. Tem o momento da semeadura e chega o momento da colheita. Então a transição planetária, que não modificou o mundo, vem nos convidar a modificarmos o mundo íntimo. É hora de nós pararmos de querermos ter razão. Tem muita gente perdendo a vida porque quer ter razão, porque quer ser o dono da verdade, quando em realidade melhor seria se nós quiséssemos ter paz, independente da razão. Se nós quiséssemos ter felicidade real, independente de quem tem verdade, não é? Chega próximo às eleições e é uma disputa de direita, de esquerda, de cima, de baixo, quando na verdade todos nós queremos um mundo melhor, um país melhor, seja quem for que nós elejamos. É hora de nós despertarmos para o que realmente importa. E o lar é este convite inadiável que a vida nos faz. Porque se Deus é bom e justo, você não está na família em que está por acaso. Nós somos plantados exatamente onde precisamos, ao lado de quem necessitamos. A vida em família é esse grande laboratório. A antropologia, a sociologia, a psicologia tem pontuado que a família representa na linha histórica da humanidade um grande avanço. Quando nós deixamos de viver na pré-história a vida grupal, tribal, e nos vinculamos a alguém para uma construção a dois, depois os filhos. Mas a verdade é que a família nunca foi, como hoje, tão violentada, tão maltratada, tão mal cuidada, tão ironizada. E muitas vezes, meus amigos, nós somos os que ironizamos, nós somos os que maltratamos. O benfeitor Emmanuel nos fala que todos nós, reencarnados na Terra, isso inclui nós aqui no centro, somos doentes em busca de algo. Somos doentes do corpo, da mente, do espírito.
finjamos ou não, tiremos muitas selfies ou não, façamos inveja ou não, somos todos doentes. E a família é a nossa UTI, é a nossa unidade de terapia intensiva, é daqueles de quem nós não podemos fugir, aqueles que compõem a nossa família hoje. Não nos enganemos, são os desafetos do passado, são aqueles que nós enganamos, são aqueles que nós maltratamos, são aqueles que nós traímos ou nos trairão. Mas ninguém foge da lei, e nós voltamos agora maquiadinhos, bonitinhos, falando manso, para a necessária reconciliação. E Jesus sabia disto. Toda a sua vida foi um roteiro que Ele nos deixou. Perdoarás ao teu próximo não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se a gente pôr na ponta do lápis, talvez em casa já tenha passado um pouquinho, né? 490 vezes. Mas é o perdão necessário para sempre. É o perdão ao outro, é o auto-perdão. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, enquanto está junto. Perdoa a sua esposa para que ela não se torne a sua obsessora, porque ela, se desencarnar com mágoa, persistente como as mulheres são, não vai ter sessão de desobsessão que dê conta. Perdoe enquanto estás a caminho com ele. Se o marido desencarnar magoado, prepare-se, mulher, para viver solteira o resto da vida, porque aquela criatura vai ficar coladinha, esperando você desencarnar. Reconcilia-te com o teu inimigo, com a tua inimizade, com a tua dificuldade, enquanto estás a caminho, reencarnado, olhando no olho, porque nós não sabemos quando saímos para trabalhar, se nós vamos voltar para casa no dia à noite. Não sabemos, porque nenhum de nós vem com prazo de validade na testa. Nós não sabemos se o outro, a mãe, vai voltar para casa no final do dia, se não está na programação reencarnatória dela desencarnar no meio da tarde. Este é o convite que o Cristo nos traz, para que nos tornemos irmãos, mãe, pai, uns dos outros em espírito, pelos laços do amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é aquele que ama o perfeito, porque o perfeito na terra não existe. Mas é aceitar o outro como ele é olhar o potencial do outro, apesar das suas dificuldades, é amar aquela coisinha que senta do seu lado no sofá, e agradecer a Deus por isso. Sueli Caldas Schubert, a nossa querida Sueli, costumava dizer que ela tinha encontrado já na terra muitos indivíduos
que já viviam em clima de mundo de regeneração, porque já haviam aceitado a luta interna do homem velho pelo homem novo, porque ela já havia encontrado muitas pessoas conscientes que se haviam dispostos a transmutar as suas sombras em luz. Nós espíritas não somos fofoqueiros, mas tem gente que é. Não temos inveja, mas tem gente que tem. Não gostamos de divulgar o mal, mas tem gente que gosta. E essa luta interna, essa sombra, nós precisamos enxergá-la para transmutá-la. Não brigar com a sombra, porque quem briga com a sombra íntima a alimenta. Não se faz guerra em nome da paz. Para ter paz, nós fazemos paz. Então é acolher a própria sombra. Eu sou invejoso, eu sou um pouquinho fofoqueiro, eu gosto de repassar algumas ocorrênciazinhas, aí eu dou uma aumentada. É preciso esse olhar sincero para com as nossas sombras. Dentro de casa eu dou uma provocadinha, não é? Provoca o dia inteiro e faz o evangelho à noite, não é assim? E a lição que cai é sempre para o outro, não é verdade? Nunca para nós. Então a vida é esse grande laboratório de almas. E André Luiz, o benfeitor, vai dizer no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que em visita ao ministério da reencarnação ele encontrou muitos espíritos em situação de próxima reencarnação. E ele vai descrever naquele capítulo toda a engenharia utilizada pelos espíritos, toda a programação elaborada para que nós reencarnemos. Todo o corpo físico, toda a genética é pensada cuidadosamente para atender às necessidades do espírito, as nossas dores, mazelas, dificuldades íntimas. Principalmente ele vai falar, contando a história de Sigismundo, do trabalho que dá reaproximar as almas do passado que necessitam voltar, almas que se odiaram, que se amaram, que adoeceram o amor e que agora necessitam regressar para se reconciliarem. Nós costumamos dizer muitas vezes, os jovens, principalmente quando as coisas não saem como a gente quer. Eu falo a gente porque eu me considero jovem, que a gente não pediu para nascer, não é verdade? Não pediu para nascer, não pediu para estar nessa família, não sei. Nós pedimos, acreditem em mim, nós imploramos, nós prometemos coisas no além, que os benfeitores olhavam e diziam, tadinho dele, deixa ele achar que vai, fazer tudo aquilo que ele acha que vai, e eles amenizam tudo, diminuem. Nós pedimos fardos para carregarmos durante a vida, e eles dizem, olha que criança boa, vamos diminuir o peso porque ele não vai dar conta, ele não sabe que não vai, mas não vai, e eles diminuem muito a nossa carne. Conta-nos Chico Xavier,
que certa vez estava muito triste em casa. Era 24 de dezembro. E ele sozinho começou a chorar, porque não tinha ninguém com quem passar aquele Natal. Então o seu guia espiritual Emmanuel aproximou-se e disse a ele: Chico, por que você chora? E se vocês assistiram um filme, vão perceber que Emmanuel era um espírito iluminado, mais um pouco antipático, grosseiro, porque ele era aquele pai austero, não é? E o Chico então falou da sua solidão. E Emmanuel disse: mas meu irmão, vá à periferia, vá passar o Natal com as nossas irmãs e leve algo para que elas comam, porque elas estão quase à fome. E então o Chico toma o táxi, pega o que tem em sua casa e vai para um barraco de Lia e Conceição. Lia, a avó, nonagenária já, Conceição, a neta, quase dos seus 70 anos. Conceição era deficiente física, era rosto normal, mas o corpo trançado como se fosse um parafuso, todo retorcido. E então, quando Chico chega à residência, vê o casebre todo iluminado por uma luz azulada que descia do alto. Ele adentra, e à porta é recebido por Eurípedes Barçalufo, o grande missionário de Sacramento. E ele então narra que ouvia coral de vozes infantis cantando para aquelas duas almas miseráveis que passavam fome. E então Chico tem o seu Natal, não como ele gostaria, não com quem ele gostaria, mas como ele precisava ter. Contou mais tarde que conheceu esses dois espíritos, certa madrugada psicografando, entraram duas senhoras, uma dama de aproximadamente 68 anos e uma jovem de uns 38 anos mais ou menos. Eram duas espanholas que estavam à moda de Carlos, o rei da Espanha, século XVI, XVII. Vestiam-se à maneira daquelas espanholas da nobreza e contaram a ele o seu drama. Chico, nós estamos reencarnadas, eu e minha neta. Nós fizemos parte da corte espanhola no período da Santa Inquisição e procurando servir a causa da fé, nós entregamos muita gente para a fogueira, porque aqueles que faziam a delação, que denunciavam hereges, muçulmanos, árabes, recebiam uma parte dos bens da vítima. E contou ela: nós enriquecemos muito, Chico, fizemos a vida na corte, e temos há 400 anos então sofrido as graves obsessões, perseguições daqueles que nós mandamos para a fogueira. Muitas foram as existências de miséria e dor, Chico, mas esta é a última. Nós somos completistas, é a nossa última experiência para quitar o débito, mas estamos morrendo de fome, e se nós morremos de fome, não vamos quitar a dívida. Ajude-nos, Chico. E Chico passa a visitar aquela residência. Certa feita, muito mais tarde, estava ele psicografando, quando lhe aparece o doutor Bezerra de Menezes e diz-lhe: Chico, vá à residência de Lia e Conceição,
porque está na hora de desenlaçar Conceição, a neta, porque ela quitou o seu débito. Vá dar suporte a Lia. Chico vai, vê o espírito de Conceição desdobrar-se, deixar aquele corpo deformado e, como uma verdadeira princesa espanhola, ser carregada pelo doutor Bezerra de Menezes. Alguns meses mais tarde, o doutor Bezerra retorna. Chico, vamos agora libertar Lia, a dona Genária. Então Chico se dirige para a residência e vê quando Conceição Espírito abraça a sua avó, agora liberta do corpo. Hoje os espíritos Lia e Conceição têm desempenhado tarefas junto às famílias. Nós, meus amigos, estamos em uma hora grave do planeta. Não dá mais tempo para ficar em cima do muro. Não dá mais tempo para ser morno. Não dá mais tempo para ser neutro. É preciso decidamos. É preciso assumamos a responsabilidade pela nossa existência. Não dá mais para empurrar com a barriga, porque os tempos são chegados. Anunciou Allan Kardec no livro A Gênese. Nós não temos mais tempo a perder. A vida na terra é uma bênção que o Senhor nos oferece a todos, e o lar, a família, o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, são aqueles que a misericórdia divina permitiu estivessem ao nosso lado, para o perdão, para o amor. E se não consegue amar, respeite. E se não consegue respeitar, afaste-se e ore muito, para que a misericórdia divina considere a nossa intenção e que nós possamos dizer como Francisco de Assis: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz dentro do meu lar. Onde houver ódio, que eu leve amor dentro de casa. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão dentro de casa. Onde houver discórdia, que eu leve a união dentro de casa. Porque é dando que se recebe. Perdoando é que nós seremos perdoados. E morrendo para as dificuldades das nossas sombras é que nós nasceremos para a luz da plenitude. Muito obrigado.